morto. Porque Alice já está ouvindo no ventre da Luana. Que coisa boa, isso. É isso aí. Vai ser profetisa do Senhor, em nome de Jesus. E quando nós sonhamos, nós estamos declarando que acreditamos em Deus e temos esperança que Ele vai realizar aquilo que almejamos conquistar. Então, hoje, nós vamos ler Jó, capítulo 5, no versículo número 16. Né? Nós vamos ler Jó 5, 16. Se você está com a sua Bíblia, pegue ela. Se não está, anote. Jó 5, capítulo 5, versículo número 16. Olha só o que a palavra vai nos dizer. Diz assim: assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos cura. Duda, não é pelo amor de Deus. Aqui só, deu para entrar sem esse negócio. Versículo 19. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança. Olha que coisa boa. E os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura como se recolhe o feixe de trigo no seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Olha só para você ver, enquanto eu comecei a ler aqui, chegaram mais pessoas, acho que nós vamos ler de novo, né? Nós somos 6 na tela e mais 9. Então vamos ler de novo. Jó, capítulo 5, versículos, a partir do versículo 16. Vamos ler. Quem chegou agora aí, por favor, pegue a Bíblia ou pegue caneta para anotar, porque é muito importante. Hoje é o 6º elo, é o 6º mergulho. E o 6º mergulho é o mergulho da esperança. É porque quem já mergulhou as 5 etapas anteriores significa que teve fé o suficiente para chegar ao 6º. E o 6º é o mergulho da esperança. Significa que a bênção
está bem próximo, que a bênção está já às portas. E é assim que Deus faz. Então vamos ler de novo. Olha só, Jó capítulo 5, versículos 16 a seguir. Diz assim: assim há esperança para o pobre. O sexto elo, nós falamos da esperança. É o mergulho da esperança, no caso de Naamã lá. Isso é para nós hoje. E a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Isso é profético demais. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando ela vier. E como tem vindo, irmãos? E Deus está prometendo aí. Deus está prometendo aí. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 22 diz assim: da assolação e da fome te rirás. Ou seja, quando essa assolação, quando vier, por exemplo, você terá em abundância, no tempo da assolação, no tempo da angústia. E os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança. Já pensou? Você tem aliança com as pedras, com as montanhas, terás a tua aliança. E os animais do campo estarão contigo, serão seus companheiros, amigos. E saberás que a tua tenda está em paz, a sua casa está em paz. E visitarás a tua habitação, e nada te faltará. E mais do que isso, né? E versículo 25, também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido. E assim é, ouve-o e medita nisso para o teu bem. Antes de falarmos desse assunto, agora eu quero que você vá comigo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 64. Isaías 64, nós vamos ler no versículo número 4. Olha só como é profético esse versículo. Isaías, capítulo 64, a partir do versículo 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para quem tem esperança e para quem tem confiança nele. Desde a antiguidade não se ouviu, né? Nem com o ouvido se percebeu. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para quem espera nele. Bom, hoje eu vou falar do 6º mergulho. O mergulho da esperança para Naamã e para nós hoje.
Porque nós vivemos a esperança em Deus, porque o homem que não sonha, não tem esperança, ele pode se considerar um morto-vivo. Uma pessoa que perdeu a expectativa na vida, uma pessoa que perdeu a fé, uma pessoa que perdeu a esperança, e agora é digamos assim, é um objeto vegetativo, porque está vivo porque está de pé. E nós somos chamados por Deus para vivermos o sobrenatural de Deus. E a nossa vida, ela vai fluindo de glória em glória na presença de Deus. A glória que vivemos ontem foi maravilhosa. Por isso estamos aqui hoje, recebemos o milagre. Através da esperança de hoje termos uma vida melhor, estarmos aqui, mais uma vez, para nos apresentarmos, não só nos apresentarmos perante Deus, mas para demonstrarmos gratidão, porque nós esperamos ter este momento e Ele nos deu mais uma oportunidade. Então, quer dizer, hoje não somos as mesmas pessoas de ontem, porque nós esperamos, no dia de ontem nós esperamos sermos melhores hoje e hoje esperamos sermos melhores amanhã. E assim Deus faz por nós quando nós esperamos nele. Espera, pois, no Senhor. Ele concede o desejo do teu coração. Espera nele. Mas aqui em Jó nós vamos ver que há esperança para o pobre. O que a palavra está dizendo aqui? Pobre em que sentido? Em que sentido podemos, talvez, não por nós mesmos, ou alguém se declarar, ou alguém poder afirmar que alguém é pobre? Porque nós sabemos, segundo nós aprendemos, pobre é o diabo. Porque ele não tem nada. Aliás, tem. Porque diz que ele tem uma filha. E a filha dele se chama mentira. É o que ele tem. É o que lhe é próprio. Não é? A palavra diz que ele é mentiroso e mentiroso se fez porque ele é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, ou seja, ele tem essa propriedade. Mas o pobre, segundo Jesus fala em Mateus 5, nas bem-aventuranças, aí ele fala que bem-aventurado, como a palavra está dizendo aqui, os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. São os pobres mais ricos que você pode imaginar. Os chamados pobres de espírito, porque não tem maldade no seu coração. Não deseja o mal para o próximo. Ora pelos seus inimigos, pelos seus adversários. E quanto àqueles que os perseguem, os caluniam, os que os difamam, orai. Jesus disse, orai pelos que vos perseguem, orai pelos que vos caluniam, orai pelos que vos difamam, orai pelos que falam mal de vós, e terás um galardão no céu. Essas pessoas que mesmo, talvez sofrendo as aflições ou perseguições por parte de uma pessoa, de um ser humano usado pelo adversário, então essa pessoa, ainda assim, ela consegue, não vou dizer liberar perdão, porque a oração do Pai Nosso já deixa claro isso para nós. Mas aquela pessoa que consegue orar pelos seus adversários, é difícil isso. E, ao mesmo tempo, fácil quando a gente olha para uma pessoa com um olhar de misericórdia, de piedade.
talvez devido à fraqueza de alguém que talvez nos ofendeu ou fez algo contra nós, usada sim pelo adversário, mas agiu. E agora nós vamos ter em Deus, no mover do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, a capacidade de liberar o perdão, porque assim nós não nos tornamos presas do adversário e nem prendemos ninguém. Porque as cadeias malignas, cadeias espirituais, elas aprisionam pessoas, vidas, e por isso as pessoas se tornam enfermas. Shalom, Lenizete, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Hoje eu estou falando sobre Jó, capítulo 5, versículos 16 até o 27. Se você tiver com a Bíblia, pode pegar Jó, capítulo 5, versículos 16 até o 27. Se não, ouça, depois você leia, é muito interessante, isso aqui é profético. Aí acontece que, quando a palavra diz aqui, que assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Porque ele está dizendo isso. Tem coisas que ocorrem e nos acometem, e às vezes desejamos, ou até mesmo observamos o comportamento de alguém. E iniquidade, não é? Pecado que nós não confessamos ou praticamos, porque a palavra diz que o pecado na vida do homem existe, antes da prática do pecado, antes dele se tornar pecado, existe uma situação ou algo que o homem pode cometer que é chamado concupiscência. É que às vezes é dos olhos, é da carne, é da mente, é do coração. Mas a concupiscência, ela pode ser um pecado, porque estudiosos dizem que nós temos 10.000 pensamentos por dia. E todos eles são conhecidos de Deus antes de serem formulados. Então, essa iniquidade, quando nós pensamos, teve um dia desse que eu vi uma pessoa falando assim, eu trabalhei na casa de alguém, o serviço foi tão pesado, paguei meus pecados tudo, paguei até o que eu pensava em pecar, eu já paguei. Então, quando nós, às vezes, temos na nossa mente um pensamento, esses já são conhecidos de Deus e chamados de concupiscência. Porque ainda não houve a prática e o pecado ainda não foi gerado. Mas se colocarmos a concupiscência em prática, isso vai gerar o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Morte física, pode ser morte espiritual. Aí, Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai dizer assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida vem de Deus, que é o quê? A vida eterna em Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender o quê? Que, como a palavra fala aqui, que a iniquidade tapa a sua própria boca, nós aprendemos com isso que a iniquidade, ela pode ser algo que vai ser gerado e se tornar um pecado. Mas nós temos aqui, movidos pelo Espírito Santo, a condição de não consumar e ficarmos na iniquidade
com a sensação de que iríamos praticar algo ruim, mas não praticamos. Não liberamos nenhuma palavra e não praticamos nenhum ato, nenhum gesto, nenhuma atitude, nada que possa nos levar à condenação. Agora, o versículo 17. Eis que é bem-aventurado o homem a quem Deus castiga. Muitas vezes, pessoas como esse texto que nós lemos aqui está no livro de Jó, e aqui um amigo de Jó chamado Elifaz exorta a Jó que busque a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque os amigos de Jó, depois de tudo que Jó passou, perdeu os 10 filhos, perdeu sua riqueza, perdeu seus bens, perdeu tudo, ainda foi acusado pelo diabo. A palavra do Senhor aqui diz que esse castigo, Deus castigou a Jó com essa chaga, com essa enfermidade maligna, porque ele confiava em Jó. Pensa bem, se Deus confia na gente, permite que algo ruim aconteça com a gente, porque ele confia na gente. Seria algo muito difícil de receber, mas muitos recebem. Às vezes, muitos à nossa volta, e nós até julgamos. Será que aconteceu isso com essa pessoa? Será que ela está em pecado? Por que será que aconteceu isso com essa pessoa? O que será que ela praticou? Por que será que isso aconteceu com ela? E por muitas vezes nós voltamos lá em Êxodo, capítulo 20, Deus falando que visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que o aborrecem. Mas ele diz que faz misericórdia aos milhares na vida daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, ao mesmo tempo que Deus promete visitar a maldade, o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, ou seja, isso tem uma sequência sem fim, porque digamos que a quarta geração peca. Então, vai estender por mais 4. E vamos entender que uma geração, para Deus, né, entra a partir dos 60 anos. Olha só, imagine uma geração de 60 anos, por exemplo, daí a pouco outra geração de mais 60, e se a coisa não parar, a sequência vai entrar aqui, a gente não sabe, por séculos. Sempre a maldade visitando os filhos, os netos, os tataranetos e etc., de alguém. E se lá o tataraneto praticou a mesma maldade, vai estender para mais 4 gerações, porque Deus fala que ele vai visitar. E aí nós vamos ver aqui, olha, mas bem-aventurado o homem que Deus castiga. Nós só temos que pedir a Deus o quê? Misericórdia. Porque talvez nós não vamos conseguir resistir a um castigo de Deus. Porque, às vezes, ele quer tratar ou com alguém, ou conosco, ou com alguém próximo a nós, como foi o caso de Jó. O castigo de Jó, irmãos, eu nunca vi outra pessoa padecer tamanho sofrimento e aflição como Jó passou. E quando, na parte mais difícil, após perder tudo e não ter mais nada, ele fala, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quantos poderiam blasfemar e murmurar contra Deus e pecar contra a santidade de Deus por causa de uma situação como essa? E mais do que isso, e quantos o julgaram? Pelo fato de ele ser o homem mais rico do Oriente, o homem mais poderoso, mais cheio de posse, muita gente a seu serviço, muito gado, muita vaca, muito cabelo, muito isso, muito aquilo. E de repente perde tudo. Deus permitiu
o diabo tirar tudo que ele tinha, de uma hora para outra. E quando todo mundo pensou, agora ele vai pecar contra Deus, ele vai se afastar de Deus, aí ele raspa a cabeça, né? Rasga seu manto, raspa a sua cabeça, mete a cara no pó, se humilha diante de Deus e fala, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha só. Aí, não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Por quê? Olha só. Por que ele curou Jó? Por que ele prosperou Jó e deu Jó tudo em dobro? Por que ele fez isso? Olha só o versículo 18. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. O que era chaga para nós antigamente? Quando a gente não conhecia ainda, né? Era assim, bem desconhecido para nós a doença chamada diabetes, e que às vezes acometia a circulação sanguínea das pessoas, principalmente nos pés. Então as pessoas nas pernas adquiriam, né, mais próximo ali ao tornozelo, feridas, chagas, e eles chamavam essas feridas de erisipele. Era problemas circulatórios, problemas de circulação de sangue, e aquilo ali não sarava de jeito nenhum. E pessoas enfaixavam, faziam curativos, etc. E chamavam aquilo de chaga, ou erisipele. Mas a palavra fala assim, ele faz a chaga e ele mesmo liga. Ele fere e as suas mãos cura. Por isso que o livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 13, a palavra do Senhor diz assim, e ele está dizendo isso, ainda antes que houvesse dia, eu sou Deus, e não há ninguém que possa fazer alguma coisa e escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Liberando Deus o seu favor e a sua graça, quem impedirá? Esse agir maravilhoso, essa graça maravilhosa, esse favor maravilhoso que nós precisamos buscar em Deus. Por quê? Quando aqui está falando, não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Quem de nós poderíamos suportar esse castigo como Jó suportou e não blasfemar? E quantas pessoas, ou até mesmo nós, vamos julgar alguém que está passando por uma situação como essa, aí agora atribuindo o sofrimento dele a uma prática, a um pecado, a uma situação desagradável. E aí fica a lição para nós, não julgarmos, não atribuir falta alguma ou talvez atribuir a situação da pessoa a uma prática, a um pecado, ou algo que cometeu por estar passando por aquilo. Porque na maioria das vezes nós estamos presenciando tais acontecimentos. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Betim tinha um homem, dois homens. Eles eram cantores, taxistas e construtores. Eu acho que taxista depois eles viraram depois que pararam de mexer com a construção, depois que a empresa faliu. Tinha um que chamava Cravo. Era uma dupla, Cravo e Cravo. E um dia esse Cravo, um pedinte, bateu na porta da casa dele, pedindo algo para ele. E ele maltratou muito esse pedinte. Humilhou o pedinte, falou muita coisa com ele. E depois que ela acabou de falar, o pedinte falou assim, eu estou aqui pedindo no seu lugar. Porque era para você estar aqui. Saiu e foi embora. Irmãos, a partir dali a vida nunca mais foi a mesma. Talvez ele não tivesse sabedoria e entendimento para repreender, rejeitar essas palavras. Mas a vida deles, a partir dali, começou a declinar. E foi até
irem à falência total. Decretos malignos, oriundos do inferno, que são liberados sobre as nossas vidas e nós não usamos a autoridade que há no nome de Jesus para repreender. Repreender. Quando alguém falar alguma coisa num decreto maligno, num decreto de morte, de ruína, de falência, de pobreza e de miséria, e liberar isso na sua direção, você fala, eu rejeito e repreendo em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que quando a gente ia começar a construir a igreja de bambus, quando a gente estava tirando o último caminhão de terra, teve que fazer uma terraplanagem, chegou um camarada ali, ele nunca tinha ido na nossa igreja. Ele era meio fanhoso, ele já faleceu. Chegou perto de mim e falou, você vai começar a construir quando? Eu falei, esse mês ainda. Ele falou comigo assim, não vai. Eu falei, o quê? Não vai. Eu falei, por que que não vai? Ele falou, porque você está muito fraco. Você está muito fraco, você é muito fraco. Eu virei para ele assim, eu repreendo esse decreto em nome de Jesus. Eu rejeito esta palavra em nome de Jesus. E ele saiu dali, irmãos, e nunca mais voltou na obra e nem na igreja. O que aconteceu? Ele foi enviado ali naquele momento para decretar a minha falência ou a vergonha, como alguém que preparou tudo para construir e não fez nada. Mas para a glória do Senhor, a igreja está praticamente acabada. Para a glória do Senhor. E os decretos do inferno vêm, e se nós recebemos, se nós não rejeitarmos, eles pegam. Provérbios, se você estiver anotando, anota aí, depois você leia lá. Está escrito assim, Provérbios 26, 2. Maldição sem causa é como o pássaro que voa sem direção. Maldição sem causa, ela não virá. Mas se ela achar causa, se ela achar brecha, ela vai entrar e vai fazer o estrago. Então, nós precisamos estar revestidos no poder, na autoridade, em nome de Jesus, para resistirmos os ataques do inferno contra as nossas vidas, contra aquilo que nós temos. E o versículo 19 aqui diz assim, em 6 angústias, Deus vai te livrar. Quem de nós tem o direito ou o privilégio de não nos angustiarmos por alguma coisa? Ontem eu falei lá em Bambus, Deus permitiu eu ter depressão por um dia. Eu senti até gosto de sangue na boca, gosto de zinabre, gosto de tudo enquanto há. Muita tristeza, muita, sabe, desejo de ver o fim por um dia. E Deus falou, estou permitindo você passar por isso. Porque quando você for ajudar alguém, você sabe o que você está combatendo. E o que há por trás disso. E aí a palavra diz assim, em 6 angústias te livrará. Olha, onde está a esperança nisso? Estou angustiado hoje. Eu tenho fé, tenho esperança que Deus vai me livrar. Estou angustiado, amanhã estou angustiado de novo. Tenho fé que Deus vai me livrar. Aí vem aqui, hoje nós estamos no 6º mergulho de Naamã. E a palavra dizendo assim, em 6 angústias te livrará. E na 7ª, o mal não te tocará. Ou seja, Deus vai dando livramento, vai dando livramento, vai dando livramento, mas chega um tempo, Deus vai dizer, basta, mal saia da vida do meu servo e da minha serva. Deus trabalha desse jeito. Na fome, te livrará da morte. Né, irmãos? Eu posso falar isso claro, porque eu já passei por isso. De dormir sem comer, sem saber, com fome, sem saber que ia comer no outro dia, se ia comer no outro dia. Aqui, por volta dos anos 81, por aí 82, eu arrumei um emprego na Fiat Automóveis. Irmãos, daqui da minha casa, lá na Fiat, se você for a pé,
É mais ou menos 2 horas, 2 horas. Não tinha marmita, não tinha comida para levar. Eu trabalhava num setor lá que não tinha restaurante. Tinha que levar marmita. Vou comprar o marmitex. E sabe, eu não tinha comida em casa para levar. E o dinheiro da passagem, eu saía na portaria no horário do serviço e comprava pão molhado para comer. E largava o serviço e vinha embora a pé. Mas 2 horas e pouco, até receber o primeiro pagamento. E às vezes chegava em casa e não tinha o que comer. É assim. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Espada é morte. Espada na Bíblia é morte. Ou seja, tudo que nós estamos vendo aqui tem a ver com a confiança e com a esperança que temos que ter em Deus. Do açoite da língua estarás abrigado. Irmãos, coisa terrível é alguém falar algo que não procede da gente. Ou alguém usado pelo adversário se levantar com calúnia ou difamação contra as nossas vidas. Isso é terrível. Isso é terrível. Certa vez, uma senhora tinha uma filha jovem e congregava em uma igreja. E, de repente, pelo pastor não fazer as vontades dela, ela manipulou a sua filha para forjar um, digamos, suposto assédio ou estupro. E a menina o acusou disso, aliciação. E o homem foi preso, foi agredido na prisão. Ficou muito tempo preso. E quando, passado algum tempo, ele foi solto e voltou para casa. E um dia essa mulher foi lá pedir perdão para ele, porque não era verdade. Aí ele falou, perdoar, eu até te perdoo. Aí ele pegou um travesseiro, cheio de penas, um travesseiro que ele tinha. Rasgou o travesseiro, saiu na janela e sacudiu o travesseiro cheio de penas. E disse para ela, cata para mim. E o vento levando as penas. Ela falou assim, é impossível, não tem. Aí ele disse, o que você fez comigo é isso aí. É algo irreparável, irreversível. Então, alguém usado pelo adversário fez uma tragédia na vida de um inocente, que sofreu as penas, sofreu as consequências, mas um pedido de perdão ele poderia liberar, mas reparar os danos que ele sofreu, jamais. Do açoite da língua estarás abrigado e não temerás a assolação quando vier. Como eu disse, como tem tido assolação, não dá fome. Como tem acontecido coisa. Eu fico olhando aqui mesmo na nossa região, aqui Belo Horizonte, a cidade vizinha aqui, a Betim. Irmãos, quanta coisa ruim tem acontecido, destruição, quantas coisas da natureza, quantos estragos a natureza tem feito. E eu fico olhando a minha região. A minha casa, irmãos, fica num ponto mais alto. Eu gosto daqui por causa disso. Eu consigo ver todos os lugares. Eu consigo ver 8 territórios de municípios aqui em volta de Betim. Eu consigo ver Brumadinho, eu consigo ver São Joaquim de Bicas, Igarapé, Mateus Leme, consigo ver Esmeraldas, consigo ver Florestal, consigo ver Joatuba, consigo ver Belo Horizonte, consigo ver Caeté e consigo ver algumas partes de Nova Lima. 10 territórios de município daqui, da janela do meu terraço.
eu vejo. E um ponto alto. E lugar onde o vento vem primeiro. E Deus preserva e cuida da gente. Eu deito na minha cama e durmo despreocupado. Se eu ver que vem um vento ameaçador, uma tempestade, eu saio na janela, estendo as minhas mãos e falo com o Senhor: acalma a tempestade, acalma esse vento. Então, olha só, da assolação... É muito bom. Assolação da fome te rirás, e os animais do campo da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás aliança, e os animais do campo estarão contigo. Agora, imagine você, até os animais do campo contigo, e saberás que a tua tenda está em paz. Já pensou paz no seu território? Paz nas áreas de domínio que você tem? Paz no lugar onde você vive, na sua geografia? O ambiente, ou seja, a ambiência do seu território será de paz. Os céus serão de paz. Haverá paz na tua terra, haverá paz na tua casa, haverá paz nos teus domínios. E onde você estiver, você vai declarar que haja paz. E mais, e na tua tenda, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Promessa de Deus: visitarás a tua habitação e nada te faltarás. Também saberás que se multiplicará a tua semente, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, as gerações posteriores a ti serão multiplicadas. Mas através do seu comportamento, seus atos, seus gestos, as suas atitudes, as suas palavras, suas práticas, até aquilo que você pratica consciente ou inconscientemente. Tudo isso terá respaldo nas gerações posteriores a você. Como eu disse anteriormente, de Êxodo 20, Deus dizendo que vai visitar a maldade, a iniquidade, o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que o aborrecem. Mas Deus falou: eu vou fazer misericórdia aos milhares sobre a vida daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que coisa boa que Deus está falando para nós, né? E mais, essa multiplicação seria como a erva da terra. No versículo 26, fala de longevidade. Provérbios 3,16. Aumento de dias há na sua mão direita e na sua mão esquerda riquezas e honra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe do trigo no seu tempo. Nada prematuro, nada fora de hora. Tudo nas determinações de Deus, no tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Porque o meu tempo é o Cronos, o nosso tempo é o Cronos. Nós vivemos cronometrados. Mas o Kairós de Deus se cumpre, porque o Cronos eu posso alterá-lo. O Cronos eu posso mexer. Eu fico, às vezes, fora da conformidade com o sistema, mas eu posso alterar o meu relógio. Mas o Kairós de Deus, esse aí ninguém pode interferir. Mas Deus quer que nós vivamos, não é o Kairós, né? O Cronos nós já vivemos. Deus não, Deus tem o Kairós, que é o tempo dele, e as determinações dele vão se cumprir no tempo dele. Mas Deus quer que nós vivamos um tempo chamado Aionos, que é o tempo da eternidade com Deus. Esse tempo ninguém interfere, esse tempo é um tempo que ninguém vai se preocupar com A, com B, com isso, com aquilo, porque será o tempo da eternidade com o Pai para aqueles que serão salvos em Cristo Jesus. Para aqueles que Jesus disse em Marcos 16:15, ele disse para mim
está dizendo para vocês agora: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado vai ser salvo, mas quem não crer vai ser condenado. E os sinais vão seguir aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome, vocês colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Nesse sábado, eu estava aqui correndo, apertado, para resolver algumas coisas. De repente, chegou um homem, o filho dele dirigindo, parou o carro na porta. E o homem desceu assim, ó, andando com as mãos para frente, e quando a gente já vê a pessoa nesses trejeitos, a gente já sabe o que se passa. E ele disse assim: recebeu o meu recado aí? Eu falei: não, talvez o recado chegou, mas esqueceram de me passar. Pois é, eu disse que eu viria na sua casa agora, à tarde. Esse homem me conhece há muitos anos. Nós trabalhamos juntos na Rádio Hits por 10 anos, na Hits FM aqui de Betim. E ele sempre me conheceu e tal, nós sempre tivemos amizade. E ele sempre soube, desde quando eu me tornei pastor. Elogia as minhas postagens, vê tudo que eu posto, comenta. E ele chegou e falou assim: hoje, quando eu acordei, eu me lembrei de você. Porque eu sei que você é um homem de Deus e Deus te usa. Eu falei assim: o que aconteceu? Que a gente pergunta. Porque é meu dever perguntar. Eu não posso chegar e falar: você está com isso, eu se embora, eu saio. O que te aconteceu? Ele falou assim: olha, eu fiquei assim, meio esquisito. Mas, depois que a minha mulher recebeu um diagnóstico de uma enfermidade, eu fiquei pior. Aí eu peguei e disse para ele assim: diante da situação que você está, eu vou orar para você aqui. Mas eu quero você na igreja terça-feira. Você vai? O filho dele falou: ele vai, eu levo ele. E terça-feira, irmãos, estava um chuvão na hora do culto. Normalmente o culto começa às 7h30, eu chego 6:50 na igreja. Só que eu me atrasei muito, porque terça-feira estava chovendo, então... E eu me atrasei. E alguém me ligou lá da porta da igreja, já era 7h20. E quando eu cheguei na porta da igreja, tinha muitas pessoas e dois casais que estavam lá têm a chave da igreja. E eu me atrasei, entendendo que eles estariam lá e abririam a igreja. Mas eles não levaram a chave. Eu cheguei lá, estava todo mundo se molhando. Inclusive estava esse moço, mas ele estava dentro do carro. E quando ele entrou para dentro, na hora da oração, o filho dele falou assim: ó, ele fica inquieto. Nós chegamos aqui 7h, quando era 7h02, ele queria ir embora. Eu falei assim: mas você quer vencer esse mal que está te incomodando? Então você vai ter que ter paciência.